Boa noite, meus amigos. Muita paz a todos. É com grande alegria que hoje me sinto acolhida por vocês, meus irmãos de caminhada, meus amigos queridos, do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, CETRASC, em Salvador. A convite do meu amigo, irmão Raimundo, eu que sou aqui do Recôncavo, eu estou em Santo Amaro, e hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Um item do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da nossa doutrina, que eu considero a basilar para todos nós, porque é um código de conduta e vivência nesse estágio em que nos encontramos encarnados e em todo o processo evolutivo, quando estivermos habitando os mundos espirituais desencarnados também. É como se fosse aquele código de conduta para todos nós que almejamos dias melhores em nossas vidas, uma orientação segura para uma vida mais feliz, mais tranquila, em paz, harmônica. Então, tudo que a gente precisa está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e dentro de toda a doutrina, para nós que já abraçamos e compreendemos, estudamos o Consolador prometido por Jesus, sabemos que é a nossa consolação, o nosso conforto, principalmente nesse momento em que nos encontramos, se encontram dentro dessa obra iluminada que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero dar só um tempinho, comunicar aos meus irmãos, meus amigos queridos, que é a primeira vez que eu abro uma live pelo grupo. Me foi passado essa missão de abrir o Instagram, de dar as boas-vindas a todos que estão chegando, para que a gente possa conversar sobre esse tema tão importante e tão atual, que é a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras, que tem nos acolhido, né? Tem chegado a todos nós nesses últimos dias em que nos encontramos na pandemia, desde o ano passado, desde o ano 2019, mas aqui no Brasil especificamente a partir de 2020, início de 2020. E não tem ninguém que não tenha passado por essa experiência. Mas antes de elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, clamando a Ele paz, harmonia, só queria dar um tempinho para que os nossos amigos cheguem, especialmente os irmãos do CETRASC. Eu estou vendo que muitos irmãos e amigos do Centro Espírita Irmão Lucas, aqui a casa na qual comecei, adentrei a doutrina espírita, e também do núcleo da instituição espiritual Verde Lar, que é o nosso núcleo de aprofundamento do Evangelho, da OCA, Oficina de Caridade e Amor, onde a gente se aprofunda no Evangelho há 25 anos, estudamos essa obra maravilhosa, e através do coral, um coral espírita, e de uma companhia teatral, dirigidas todos dois por espíritos, através de mediunidade, nós levamos para todos as mensagens da doutrina espírita e do Evangelho através da arte. É um grande prazer ter todos aqui conosco. E para não perdermos muito tempo, já passados os 5 minutos, vamos juntos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Clamando ao nosso meigo Rabi, nosso farol e guia da humanidade, que nos envolva em suas energias
de paz, de harmonia, de tranquilidade, abrindo nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos ao entendimento daquilo que iremos tratar. Que essas bênçãos que nós rogamos também nos cheguem por Maria, a nossa Mãe Santíssima, e pela espiritualidade maior que nos acolhe, nos orienta e nos guia. Essa paz invada os nossos lares, nossas famílias, a todos que convivem conosco, se espalhe por todo o nosso planeta, para toda a humanidade, ainda vinculada ao nosso planeta, encarnada ou desencarnada. Que o teu amor e a tua energia de paz envolva a todos, Jesus. Indo aos hospitais, indo às clínicas, aos asilos, às choupanas, aos casebres, às mansões, onde quer que haja um aflito, que o teu amor e a tua falange de luz chegue para consolar as lágrimas e as dores humanas. E que aqui, sob os auspícios dos mentores do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, sejamos todos envolvidos nessas harmonias para encontrarmos consolo, esclarecimento, conforto para as nossas almas ainda doridas e presas aos sentimentos materiais. Que essa paz nos envolva a todos e nos dê tranquilidade durante esses momentos que temos juntos. Bem, meus amigos, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse momento que nós estamos vivendo com a pandemia, onde uma grande porcentagem da humanidade encarnada passou de forma abrupta para o mundo espiritual, sem conhecimento, sem preparo, onde também muitos de nós experimentaram essa dor, essa perda, esse ceifar dentro dos nossos lares, ou atualmente, ou já de longas datas, porque todos nós, nessa caminhada que nos encontramos, encarnados, sabemos que uma coisa é determinada, determinismo. Todos nós iremos desencarnar. Mas muitos vão abruptamente, de forma inesperada, ou de repente, ou até mesmo de forma esperada, já prolongada, como alguns entes queridos, eu vou dizer até como meus familiares, que já estiveram há algum tempo em camas de hospitais antes de passarem para o mundo espiritual. Mas exatamente no momento atual da pandemia do Covid, nós vemos muitas dores ao redor de nós, com nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho, familiares. No Brasil, já estamos, acho que beirando, os 500 mil desencarnes. E tantos países passando por essa situação que nós já vivenciamos de forma mais dolorida e vai e volta pela nossa irresponsabilidade e indisciplina. Então não existe atualmente no Brasil quem não tenha ciência desse momento de dor que nos acomete pela perda das pessoas que nós amamos, especialmente nas mortes prematuras, naquelas que nós não esperamos, sejam de crianças, de jovens, ou até mesmo de adultos saudáveis, que são levados de repente da nossa vida. Esse capítulo do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, ele trata de assuntos, de tópicos muito interessantes, que vêm já da justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura, o bem e o mal sofrer,
o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, a perda das pessoas amadas com as mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Deve-se pôr termo às provas do nosso próximo. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E o sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. São tópicos ligados às dores, aos nossos momentos de fragilidade, que eu aconselho que quem está passando por esses momentos na sua vida, leiam, porque nos dá força, nos consola, como a própria doutrina é intitulada para nós como o Consolador prometido por Jesus. Então, quando a morte vem ceifar em nossas famílias, quando nós perdemos de repente alguém a quem amamos e queremos muito bem, uma criança, um filho, um parente, um marido, uma esposa, alguém querido de todos nós. É exatamente nesse ponto que precisamos nos elevar, sair desse terra a terra em que nos encontramos, desse padrão onde a gente se encontra, para compreender o bem que está onde nós julgamos o mal. Nós estamos vendo o mal porque sofremos com a perda daquela pessoa que nós amamos. Onde nós pensamos haver cruel fatalidade, está justamente a sabedoria divina, a sábia providência. Difícil, às vezes, para quem não tem o conhecimento que a gente tem, aceitar isso. Enxergar a sábia providência de Deus na hora em que nós perdemos um ente querido. Onde está essa sabedoria divina? Como é que a gente pode compreender que Deus está projetando bem nessa hora? Aí é onde os Espíritos nos dizem que nós precisamos sair desse terra a terra que nos prende aqui e alçar um voo além da matéria, enxergarmos-nos como espíritos imortais que somos, dessa interexistencialidade que nós passamos pela Terra de tempo em tempo, conforme a nossa necessidade para evoluir. E quando nós estamos aqui na Terra, foi um tempo programado por nós, ou às vezes desperdiçado também. Para quem não tem o conhecimento dos princípios da doutrina espírita, que é exatamente a comunicabilidade, a imortalidade, a reencarnação, a habitabilidade dos mundos, a pluralidade das vidas, da necessidade da reencarnação para a gente evoluir, dos retornos dessa ação, a lei de ação e reação sobre nossas vidas, que hoje nós colhemos e vivemos em função do que fomos e fizemos no passado, e que amanhã hoje estamos projetando as vidas, as existências de amanhã, e hoje colhemos tudo que fizemos no passado e a lei está nos ajustando. Para quem não tem esse conhecimento, é difícil às vezes aceitar. Mas para os espíritas, para aqueles que já estão na seara da doutrina espírita, trabalhando, estudando, não nos cabe mais. E nesses tempos está sendo comum nós vermos muitos irmãos de caminhada caindo na lamúria, na queixa, na falta de aceitação. Nós não queremos que ninguém seja insensível, é necessário. Basta a gente ouvir as palestras de doutora Eleonora Peixinho, com o seu grupo atualmente, o seu setor da Federação Espírita Baiana, na arte de envelhecer, todo o material que eles produzem para a gente. É necessário viver o luto. Nós temos que passar por esse período de adaptação da ausência. Mas para nós que temos o conhecimento, a ausência é apenas física, não é espiritual.
Porque o que deixa de existir é aquela matéria que habitou durante determinado tempo conosco, que teve sua reencarnação projetada para esse tempo aqui conosco, e nós fizemos parte dessa programação reencarnatória. E costumamos avaliar a justiça divina pelo nosso conceito de justiça aqui na Terra, justiça material. E nós nos prendemos às concepções materialistas. Acabou a matéria, eu não vou ter mais presente aquela pessoa comigo, eu vou sofrer, eu vou sentir a ausência. É normal que sintamos a ausência, mas é muito mais normal que nós saibamos que essa ausência é só física, que espiritualmente esses entes queridos estão sempre junto a nós. Em diversas obras espíritas nós temos conhecimento que quando algumas mães perdem seus filhos, essas mães são levadas no plano espiritual para ter com eles. E quando é o contrário, quando os filhos sofrem a perda dos pais, também são levados ao plano espiritual para ter com eles. Nós não nos separamos, esse vínculo maternal, esse vínculo paternal, esse vínculo de família que estreita os laços, que se embasa no amor real, ele não se desfaz com a morte, ele continua. Uma mãe vai amar seu filho sempre. O filho que ama seus pais vai amar seus pais sempre. E esse amor rompe barreiras, ele vai adiante, ele não está só na matéria, porque é um sentimento que nos une na eternidade. E nós devemos confiar um pouco mais na providência divina, se nós não conhecemos direito ainda quais os objetivos da encarnação, para que serve, pelo menos como cristãos, devemos confiar na providência divina e no que Deus estabelece dentro do nosso próprio livre-arbítrio, porque quem programa a encarnação, quem projeta o tempo que vai viver aqui e quem administra esse tempo de vida aqui somos nós. Os espíritos não vão interferir nesse livre-arbítrio. Então, qual a nossa concepção de Deus? Eu gostaria que todo mundo parasse assim um pouquinho e pensasse qual a concepção que cada um tem de Deus. Só voltar assim. O que nós aprendemos sobre Deus? Muitos de nós viemos do meio da Igreja Católica e nós aprendemos durante as nossas evangelizações ou dentro de casa que Deus é o quê? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é onipresente, é onisciente. E aí vem a doutrina e nos diz que é o Criador, o Pai, é o Senhor de tudo que existe. E aí firmamos essa consciência de que Deus é todo justo, bondade e beleza. Nós podemos conceber que um ser perfeito que criou a todos para evoluir possa sentir prazer ou projete uma encarnação ou uma vida para destruí-la? Nós concebemos essa característica na divindade, na personalidade, porque não é uma persona, Deus não é uma persona. Deus é o Criador incriado. Tanto que Kardec, quando faz a sua primeira pergunta no Livro dos Espíritos, ele pergunta que é Deus. Não pergunta quem nem o que. Então, ele não define Deus como uma coisa nem como um ser, mas algo muito acima da nossa compreensão. Então, nós não podemos tomar Deus pela nossa concepção ainda limitada e terrena, e inferior. Então, muitos de nós julgamos que as penas que Deus aplica aos seus criados, às suas criaturas nos mundos, são penas cruéis. Insensatez de nossa parte, uma vez que nós crescemos com a concepção de que Deus é toda justiça, amor e bondade. Ele não pode ser esse ser que nós julgamos cruel quando nós questionamos por quê. Por quê, meu Deus? Por que se foi aquela pessoa que eu tanto amava? Por que é
que aquele quarto está vazio? Por que essa sensação na minha vida? E aí é preciso que dentro dessas indagações nós busquemos a compreensão de que tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem um fim inteligente, seja o que for. Deus não criou a lei de causa e efeito para o bel prazer de punir a ninguém. Deus não pune. Se Deus é justiça, bondade, amor e perfeição, Ele não pune ninguém. Todos esses momentos pelos quais nós passamos aqui na Terra foram escolhidos por nós mesmos. Foi o tempo que nós precisávamos, foi o tempo que aquela pessoa precisava para passar aqui conosco. Se nós pudéssemos analisar melhor todas as dores que nos advêm, nelas encontraríamos sempre a razão divina, a razão regeneradora, a razão retificadora, a razão da corrigenda dos nossos espíritos, e nossos interesses se tornariam secundários. Nós temos conhecimento através do exercício da mediunidade nas reuniões mediúnicas, que quando esses espíritos chegam ao nosso encontro, eles estão sempre sofrendo muito com as dores dos seus familiares, e é um vazio que eles têm por dentro, porque não conseguem mais ter um corpo para sentir, e a sua imensidão, a amplidão do perispírito, do seu estado no plano espiritual, cria um vazio em sua alma, no seu perispírito, e ele sofre. Ele sofre as nossas dores e ele sente as nossas alegrias. Meus irmãos, se nós pudéssemos transformar cada lágrima numa oração, cada momento da ausência sentida numa prece, numa alegria para aquela pessoa com a qual a gente conviveu, ele se enche desse bálsamo que parte de nossos corações, gratos a Deus pelo momento que tivemos juntos. Por acaso nós sabemos os objetivos da providência divina? Nós sabemos qual foi a programação reencarnatória? Nós não sabemos, nós esquecemos. Enquanto estávamos lá encarnados, nos achávamos fortes, capazes de suportar todas as dores. Eu preciso disso para retificar, para corrigir, para conduzir meu ser no caminho correto. E eu peço a encarnação, uma encarnação difícil ou uma encarnação rápida. E aí venho com esse projeto, desempenho o que tenho que desempenhar, e quando chega o meu momento é preciso partir. E aí, nós que aqui estamos junto com os que vão e nos deixam, desconhecemos esse objetivo daquela encarnação tão breve, daquela encarnação tão cheia de luz, de vida, de energia, que de repente acaba de junto de nós. Mas foi programado. Nada é sem uma programação. Eu não vou dizer a vocês que tem assim, desencarnes que são antecipados. Tem alguns desencarnes que são antecipados. Tem alguns desencarnes que nossos hábitos antecipam ou tornam mais dolorosos, mais sacrificiais. Mas nenhuma encarnação, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum problema, nada que a gente passe é sem razão. Tudo tem um motivo de ser. O que nos falta muitas vezes é a fé e a compreensão desse estado em que nos encontramos. Porque nós só vemos o mal na dor. Se nós sabemos, está aqui no Evangelho, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que nós devemos ser gratos a Deus quando sofrermos. Bendizei ao Senhor que vos marcou pela dor nesta vida, para a glória no céu. E qual é a vida que nós valorizamos?
Nesses momentos de mais aflição, nós nos lembramos do exemplo de Jesus ou do exemplo de Maria? O quanto Cristo sofreu quando aqui estava conosco? Qual foi o padecimento, o seu exemplo enquanto ele cruzava aquele Calvário até o monte onde foi crucificado? Nós lembramos do exemplo que ele nos disse, do seu retorno. Nós lembramos do exemplo de Maria resignada ao pé da cruz, sem se revoltar contra Deus, nem contra os poderes constituídos da terra, fortalecendo aqueles que ali estavam e tentando amenizar aquele sofrimento com as suas orações, tendo fé, tendo confiança. E nós não nos lembramos das dores daqueles que vivem ao nosso lado e suplantam esses momentos com fé, com amor, com bondade. E às vezes percebendo que ao redor de nós tem pessoas com tantos problemas, mais complicados e difíceis, mais doloridos, mais sofríveis do que os nossos. E nos prendemos num egoísmo, querendo que aquele ente querido que partiu estivesse sempre ao nosso lado. Tenhamos fé. O remédio para todos os males é essa fé. Então tenhamos bom ânimo. Como é que a gente tem se comportado diante dessas perdas? Nós oramos. Aqui no Evangelho, nesse capítulo da perda de pessoas amadas e as mortes prematuras, o espírito Sanson, da Sociedade Parisiense, espírita de Paris, ele nos fala que frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Que perda é essa? Que momento de perda para a pessoa que foi? Nós que estamos encarnados vamos achar que a perda foi nossa. Ah, meu filho desencarnou, meu marido, meu pai, minha mãe, pessoas que eu amei, que eu amo, desencarnaram. Para mim isso é perda. Depende do nosso ponto de vista. Ele nos alerta que muitas vezes é preferível uma desencarnação aos 20 anos, como está aqui no Evangelho, do que esses desregramentos que afligem famílias respeitáveis, situações que dilaceram os corações das mães zelosas. Gente, qual a destinação do nosso planeta Terra? Qual é a destinação? Nós sabemos que na hierarquia dos mundos, o planeta Terra ainda é um planeta inferior, onde aqui se destina ainda as encarnações de espíritos vinculados ao mal que precisam reparar o mal que fizeram. Nosso planeta está em fase de transição, ainda não é de regeneração. Esse período de transição ainda vai atravessar muitos anos, até que se consolide e possamos dizer que está como um planeta regenerado. Então, a destinação da Terra ainda é para provas e expiações. Estar aqui encarnado não é um mar de rosas. A alegria não é deste mundo. Então, o que a gente julga ser melhor para aqueles que estão aqui? É estar preso e vinculado a um planeta ainda inferior, ou já está liberto da matéria e ter a oportunidade de evoluir no plano espiritual? Não seria egoísmo de nossa parte querer prender essas pessoas no martírio em que nos encontramos encarnados na Terra, para que eles nos sofressem as dores e as injunções também? Se foi necessário uma criança com poucos dias ir, se foi necessário um jovem de 20 anos ir, se foi necessário um pai de família viçoso, robusto ir, uma mãe amável, laboriosa, passar para a vida espiritual, havia um motivo, uma razão de ser, foi o período programado.
aquele ser já cumpriu a sua tarefa aqui na Terra, a sua missão enquanto encarnado, para seguir adiante para as outras provas ou para os outros estágios do seu processo evolutivo. É como assim, se a gente tem um parente preso e ele tem que cumprir uma pena de 10 anos, é como se a gente quisesse que ele, mesmo que ele tivesse uma boa conduta e pudesse ser liberado com 7, 8 anos, antes do tempo, a gente querer que ele continue lá dentro da prisão até completar os 10. É egoísmo. É da mesma forma quando uma pessoa, um parente, um filho, alguém querido nosso, alcança uma promoção na sua vida, um estado melhor na sua vida física, material, e precisa viajar para um lugar distante para que a sua vida deslanche. Aí a gente, por egoísmo, fica preso, quer prender essa pessoa conosco, porque amamos, queremos aqui conosco e não queremos que vá adiante. Da mesma forma, é preciso que a gente enxergue que enquanto estamos presos à matéria, ainda é para expiar e reparar as nossas faltas. Quanto mais tempo nós passamos aqui, mais dívidas nós temos, mais problemas a resolver, nós a serem desatados ou laços a serem apertados, coisas a serem corrigidas em nossas vidas. Então, aqueles que vão mais cedo, eles já cumpriram o seu papel e cabe a nós cumprir o nosso, que é o de orar, é desejar que eles estejam bem. Vocês não sabem o bem que faz a esses seres, as nossas preces por eles. Então, na hora que a saudade chegar, na hora que a dor vier bater no seu peito, na sua lembrança, transforme essa dor, essa lágrima, numa oração e num agradecimento a Deus pelos momentos que você teve essa pessoa com você, porque isso dá força a eles do outro lado, por experiência, amigos. Desses 30 anos de vivência dentro de uma reunião mediúnica, as dores dos espíritos recém-desencarnados, ou daqueles que estão há muito tempo ainda sofrendo, os lamentos e os sofrimentos dos seus entes queridos que ficaram na Terra, eles sofrem muito. E quando nós oramos por eles, esse buraco, esse vazio que está dentro do seu espírito, ele se completa com as nossas orações. Vibrem flores, vibrem coisas bonitas, desejem a eles que eles fiquem bem e peça aos seus amados irmãos guardiões que os conduzam ao plano espiritual para encontrar com eles, para que vocês consolem e confortem um ao outro e tenham uma vida tranquila até poderem se reencontrar, porque esses laços, eles não se desfazem com o desencarne. Se eles são laços de amor, de bem-querer, de gratidão, eles se fortalecem e a gente encontra o ser amado durante o sono, nos desprendimentos. Nós iremos até lá consolar. Mães serão levadas aos seus filhos, filhos serão levados a seus pais, maridos, mulheres serão levados ao encontro um do outro. E vocês conversarão na vida plena, que é na vida espiritual, e terão esse consolo. Mas é preciso ter fé nisso. É preciso não deixar que a dor da ausência amargure o seu coração enquanto você está aqui. Você não perdeu ninguém. Você ganhou para Deus. Que belo seria se a gente pudesse levar o pensamento a Deus e dizer obrigada, Pai, por ter me concedido esses momentos de vida com essa pessoa que tanto amo e tanto quero bem. Muito obrigada por esses momentos gratificantes ou até de sofrimentos onde crescemos juntos. E permita que nós estreitemos nossos laços, ainda eu aqui na matéria e ele lá ou ela lá. E desejo do fundo do coração que a luz do Cristo envolva essa pessoa, que ela vai se sentir fortalecida e amparada pela energia que vai do seu coração e da sua mente.
Então não podemos, meus irmãos, entender que frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vão e que assim se preservam das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Essa é a perda real, a queda moral. Quem sabe se aquele ente tivesse ficado aqui, teria sido um sofrimento maior, uma derrocada para a sua vida moral. Mas é que a gente espera sempre que a vitória, o êxito na vida seja material, que ele se forme, que ela se forme, que tenha um diploma, que tenha uma vida farta, rica, quando a gente esquece que está aqui no Evangelho, que os bens que devemos acumular são os bens espirituais. E esses são imorredouros, inamovíveis, a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. São valores que irão conosco para toda a eternidade, no transitar pelas diversas vidas que nós temos. Quem morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga no não convir, que ele permaneça por mais tempo na terra. Então chegou o tempo, nós temos que aceitar isso. Não estou dizendo que não se deve sofrer, gente. Nós sofremos, nós sentimos a ausência. Mas transformar isso na sua vida. Nós não lembramos que nós temos outros familiares ao nosso redor e que sofrerão tanto mais, porque estarão sofrendo a perda daquele ente querido e sofrendo o nosso sofrimento também, porque nós infligimos aos nossos familiares as nossas dores, sem pensar que os prejudicamos também. Não é justo. Não é justo para aqueles que ainda estão aqui conosco, a carregar seus fardos da encarnação, terem que sofrer ainda mais, porque nós somos egoístas e queremos manter junto de nós aqueles que já chegaram à hora de passar para a vida espiritual. Isso não está certo, então não podemos ter esse pensamento. Façamos uma análise, meus amigos, da destinação da Terra para espíritos inferiores, para espíritos ainda presos aos conceitos materialistas, que ainda precisam expiar. Então, quanto menos tempo a gente passa aqui encarnado, melhor. Menos coisa nós temos para expiar e reparar. E muitas vezes aquela encarnação breve, que chega, passa alguns dias, algumas horas, alguns meses, poucos anos. Esse espírito já programou aquilo. Ele vem, passa esse tempo, vai embora e retorna. Retorna numa reencarnação melhor, até na própria família, junto de nós mesmos. Nós temos que confiar na providência divina, no que Deus nos dá e nos permite durante esses processos reencarnatórios aqui na Terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperanças e possibilidades. De que esperança nós estamos falando? As esperanças da Terra? Essas não são para o mundo de Deus. Essas ficam aqui. Mas as esperanças da vida espiritual? Aquela de se tornar um homem de bem, um homem probo, uma pessoa boa, caridosa, que ama a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. São essas esperanças que nós estamos desejando para aqueles que estavam conosco e que passaram para o plano espiritual e continuam conosco. Eles vêm junto de nós, gente. Meus irmãos queridos, não nos esqueçamos disso. E se nós estivermos alegres e gratos, passaremos para eles essa sensação. Se nós estivermos sofrendo, eles sofrerão conosco também. E vão querer permanecer aqui. E isso que é pior, né? A gente quer prender a pessoa na prisão da qual ela acabou de sair, ela já partiu para a vida espiritual e a gente abre a porta do cárcere novamente e quer mantê-los aqui na vibração da Terra. Isso não é justo. Quem vos diz que ela não seria saturada de amargura se eles ficassem aqui? Se não seria cheia de problemas? Por acaso nós estamos esquecendo as esperanças da vida futura? Se nós vamos preferir a vida efêmera,
a vida material. Ninguém fica para sempre aqui na Terra. A destinação da Terra é essa, é vir expiar nossas faltas, corrigir nossos espíritos, evoluir e voltar ao mundo espiritual. Temos que ter essa consciência. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que uma posição elevada entre os espíritos bem-aventurados? O que a gente prefere? Ver os nossos aqui numa posição elevada, sendo elogiado, endeusado pelos encarnados, ou virtuoso no mundo espiritual, engrandecido por suas obras, junto aos espíritos bem-aventurados? A vida espiritual é a vida real. É essa que nós temos que valorizar. Somos seres interexistenciais. Devemos viver na matéria, estamos vivendo na matéria, mas conscientes de que todos somos espíritos e para a vida espiritual voltaremos. Em vez de nos queixarmos, vamos nos alegrar quando apraz a Deus retirar desse vale de misérias, que é ainda a terra, um dos nossos filhos, um dos nossos entes queridos. Não será egoístico desejar que ele aí continue a sofrer com a gente? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Nós somos espíritas, nós sabemos. Eu não vou nem me restringir ao termo espírita. O cristão sabe que a vida espiritual é uma realidade, porque está lá nas velhas escrituras, que do pó viestes ao pó voltará, e o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Então nenhum espírito ficará aqui na terra com a matéria. Todos voltarão ao mundo espiritual, para o reino de Deus. Vós espíritas, vós espíritas sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem muito, muito mesmo, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Tá vendo? Quando a gente se revolta pela perda de um ente querido, nós estamos nos revoltando contra Deus. Nós estamos denotando, mostrando aos outros que a nossa fé é fraca. Não é uma fé robusta. Não cremos amplamente nas promessas do Cristo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós, você, em nós sentiremos fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, dessas que secam as nossas lágrimas. Nós sentiremos aspirações grandiosas que nos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Estas são as palavras de Samson, um membro da Sociedade Espírita de Paris. Quantos de nós nos esquecemos do quanto podemos fazer com as nossas preces, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, em favor de todos que conosco convivem? Nas horas que as lágrimas rolarem, vamos fazer a diferença. Nós somos aqueles que devemos estar consolando os aflitos que estão passando para a vida espiritual sem conhecerem o que nós conhecemos, e também confortar aqueles familiares que ficam sem terem esse sentido de que o espírito não morre.
eles estarão sempre juntos de nós e esperando por nós. E precisamos ter consciência, propriedade desse sentimento, desse conhecimento, para que Deus nos acolha, para que as forças dos espíritos superiores nos envolvam e a força da nossa fé chegue até os nossos entes queridos, dando a eles fortalecimento no estágio em que se encontram, porque muitos passam para a vida espiritual sem saber sequer que ela existe, é uma realidade, quando caberia a nós, seus familiares, instruí-los. Quanta diferença faz quando é um parente de uma pessoa que tem esse conhecimento, que chega junto do seu corpo e não chora aquelas lágrimas da separação, mas chora a lágrima da gratidão, agradecendo a Deus pelo momento que teve a pessoa consigo, e orando para que ela siga em frente, plena da liberdade, do momento que agora vai encontrar, da família, a grande família espiritual, que não é essa família pequena consanguínea. E esses momentos são de liberdade, são de grandeza espiritual. E nós que aqui ficamos, com as nossas ausências, saibamos completar esses momentos vazios com a oração, com a fé e com a caridade. Não tem coisa melhor para ocupar esse tempo do que a gente ajudar os outros, consolar os outros corações, confortar outras pessoas e transformar a nossa vida numa prece constante. Porque todo ato de bondade se transforma num benefício em nosso favor no plano espiritual. E toda a prece que a gente dirige aos céus, pelos nossos entes queridos, serão recebidas e acolhidas e chegarão até eles. Tenho certeza disso. Eu me permitam fazer um pequeno relato da diferença que é. Minha mãe desencarnou, acho que tem 15 anos. Tem 15 anos, se não me engano. E quando eu cheguei no Rio para o seu sepultamento, o seu corpo ainda estava em um necrotério, no IML, ela foi vítima de bala perdida no quintal. E aquela coisa assim, quando a gente foi retirar seu corpo, quando eu fui reconhecer, meu irmão não estava com coragem de entrar, nós somos 7 irmãos, e quando eu cheguei junto daquele corpo já sem vida, frio, eu me debrucei, beijei sua fronte, beijei sua mão e elevei uma prece grata a Deus por ter me concedido a tamanha bondade de ter aquele ser como minha mãe. Foi um momento tão lindo, tão cheio de alegria, de felicidade, gratidão plena, por reconhecer a grandeza de Deus que me permitiu ter, durante tanto tempo de minha vida, aquela mulher como exemplo a me guiar aqui na Terra, meu pai, que foi 5 anos antes dela, e chegar no seu sepultamento, poder cantar, poder dar graças a Deus, louvar por ter tido aquela pessoa junto de mim. Se assim pudéssemos fazer, gente, como seria melhor para todos os desencarnados, mas um papel principal para todos nós espíritas é esclarecer e dar conhecimento dessas coisas para aqueles que ainda estão aqui encarnados conosco. Porque aqueles que passam para a vida espiritual já conhecendo sobre ela, dão menos trabalho. E esse é o nosso dever enquanto espíritas, aqueles que professam a Boa Nova, que ensinam esses conceitos da vida real aqui na Terra. Então, nosso dever é esse, esclarecer todos que conosco convivem, consolar, confortar, não sermos os consolados, não sermos aqueles doentes e enfermos, mas aqueles enfermeiros, trabalhadores do Cristo, árvores frondosas de Jesus, como eu vi esse final de semana. Não sermos figueira seca, sermos árvores frondosas, dando bons frutos, ensinando os frutos da árvore da verdade, da vida, que é a vida espiritual. Confiemos em Deus, confiemos nas promessas do Cristo, nos seus ensinamentos, que o reino não é deste mundo.
e a felicidade não é para aqui, mas que sejamos felizes e gratos enquanto aqui estivermos e sabemos os objetivos da nossa encarnação e daqueles que conosco convivem. Muita paz a todos. Agradeço de coração ao meu amigo Raimundo, a Lima, que hoje me ensinou todo o passo a passo, a todos os amigos queridos daqui de Santo Amaro, daqui da nossa região e de Salvador, que puderam compartilhar comigo este momento. Que Jesus nos fortaleça, fortaleça nossos lares, nossos familiares, nossas cidades, nosso estado, nosso país, o nosso planeta Terra, casa bendita que nos acolheu no processo encarnatório, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. E que, elevando os pensamentos a Jesus, gratos por conhecermos a vida real e os objetivos da nossa vida, de onde viemos e para onde vamos, nos entreguemos à sua bondade, ao seu amor, Ele que venceu a morte e veio nos ensinar a termos fé e confiarmos na palavra do nosso Pai Criador. Que o seu amor console os corações aflitos que ficam e que também a sua bondade acolha a todos que estão passando para a vida espiritual sem estarem preparados para ela. E que nós, que aqui permanecemos, seguidores da doutrina consoladora, saibamos cumprir o nosso papel nesta encarnação, aliviando dores, consolando sofrimentos e libertando mentes dos grilhões da matéria. Que assim seja. Muita paz e muito obrigada, meus irmãos. Que a paz de Cristo seja sempre conosco.